1 João, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm andado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito anticristo, do qual já ouviste e há de vir, e este está já no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. João dá esse conselho pelo Espírito Santo, esse conselho revelado pelo Espírito Santo, maravilhoso conselho, para provar se todo espírito que você que está presente na tua frente, no dia a dia, você provar se ele vem de Deus ou se não vem de Deus. O Espírito de Deus, ele traz as coisas de Deus que te leva à vida. O espírito maligno, como João Mateus compara, o espírito do anticristo, ou seja, quem é o anticristo? O anticristo é uma pessoa, um ser humano, que nós queremos que já está aí no meio da sociedade, que nós também queremos que vai se levantar do meio do catolicismo, porque Apocalipse profetiza dizendo sobre o catolicismo, que não é, que há de vir, enfim, essa palavra profética de Apocalipse sobre o catolicismo, a besta que emerge do abismo. Besta é sistema de governo. Nós cremos pelo estudo da palavra, que é no meio do catolicismo, que vai se levantar um anticristo. Quem é o anticristo? É uma pessoa, não sabemos ainda se é homem ou mulher, dominada por um espírito maligno da cabeça à planta dos pés, querendo radicalmente levar as pessoas à adoração ao diabo. É o número 666. O número 6 é o número do homem. Quando aparece o 6 no meio de 2 e 6, 666, significa um homem, o cara do anticristo, querendo ser adorado pelos outros homens, querendo tirar o povo da adoração ao verdadeiro Deus e chamar a adoração para ele. Os sinais que ele vai fazer, a Bíblia também mostra, com clareza, ele vai promover a paz, aonde não tem paz, essa guerra é no Golfo, no Oriente Médio. Isso vai chamar a atenção do povo do mundo para isso, e só quem tem o Espírito de Deus é que vai poder dizer: essa paz que agora se apresentou lá no Golfo, lá no Oriente Médio, ela é o sinal da presença do anticristo já está atuando na terra. É a falsa paz. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Só existe paz dentro da pessoa que tem o senhorio de Jesus. Quem disse que o final de uma guerra é sinônimo de que haja paz? Se a maior guerra que existe na humanidade é travada dentro da cabeça do próprio ser humano, com o seu eu. A maior guerra que temos na humanidade é travada na mente do ser humano. A mente do ser humano é um campo de batalha onde a maior guerra é travada. Qual é essa maior guerra? É você tendo primeiro que se derrotar
mentira, prostituições, roubo, morte, qualquer outro tipo de coisa maligna que tivesse na nossa vida lá no mundo, a gente não pode trazer isso para o reino de Deus. Você tem que derrotar isso. E como é que a gente derrota isso? Olhando para a palavra de Deus, desejando a palavra de Deus e tomando a nossa decisão. Eu quero andar agora pelo que está escrito aqui, não por aquilo que eu aprendi no mundo. Aí você derrotou o teu eu. Aí sim, você abriu a tua vida, o Espírito Santo vem, te restaura. O que é restaurar? É dar forma àquilo que foi deformado pelas práticas pecaminosas no passado. Tem um monte de besta quadrada aí, alienado mental, você sabe, que está falando aí sobre restauração, ministério de restauração, não sabe nem o que é restauração, como eu já tenho dito nesse lugar, não sabe nem o que está falando, nem convertido ao Evangelho estão falando sobre restauração. Ora, só rindo mesmo para dizer outra coisa. É incrível como é que as pessoas de Bíblia não dão ouvido a esses falsos mestres. Como? Pessoa com a Bíblia na mão. Como se começa a restauração? Primeiro passo da restauração: arrependimento. Sem arrependimento não existe restauração. Qual era o caráter do ministério profético de Elias? 2 restauradores do Antigo Testamento. Qual era o caráter do ministério dele? Levar a mensagem de Deus ao povo de Israel, para que o povo de Israel se arrependesse. Aí a Bíblia fala que João Batista veio no mesmo quê? No mesmo espírito de Elias. Isso não é reencarnação, não. Reencarnação é coisa maligna, é coisa das trevas, é possessão maligna. Vir no mesmo espírito quer dizer, veio no mesmo ministério, na mesma obra, no mesmo mover, com a mesma função. João Batista aparece lá em Mateus 3, no cenário da nação de Israel, né? Pregando o quê? Arrependei-vos. Aí depois vem Jesus pregando o quê? Arrependei-vos. Se eu não me arrepender, a restauração não começou na minha vida. Então, antes de eu pregar a restauração para alguém, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, ser restaurado da vida pecaminosa que eu tinha lá no mundo, ser uma nova criatura em Cristo. Agora sim, eu vou pregar para você, e você tem que se arrepender, para que você também seja uma nova criatura, para que você também seja restaurado, ou seja reformado, que o Espírito Santo te torne a dar a forma que o pecado deturpou, deteriorou, danificou. Isso é restauração. Isso é ministério de restauração. Então João está dizendo aqui, na sua primeira epístola, no capítulo 4, que nós temos como subtítulo os falsos profetas, não dê ouvido a todo tipo de espírito. Há 3 operações de espíritos aí na terra. A operação do Espírito de Deus, que é o que nos interessa, que é o que nos importa. A operação do Espírito do homem, que é os desejos humanos, a carnalidade humana, a própria concupiscência da carne, do homem, os desejos daquilo que o homem quer, e a operação do Espírito, dos espíritos malignos, de Satanás, juntamente com a sua grei. Só que esse homem que quer que deixe o seu eu gritar ainda vivo dentro de si e não mortificou a sua carne lá na cruz, em Cristo Jesus, esse homem está sujeito a ser possuído por um demônio. Ora fala ele, ora fala o espírito maligno pela boca dele. Ora fala ele, ora fala o espírito maligno pela boca dele. E Deus vai falar pela boca dele? Não! Enquanto ele não se arrepender, não se converter para ser restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse que da mesma fonte, do mesmo lugar, não pode
prova a palavra. Qualquer pessoa que lhe trouxer uma palavra que não repouse nos ensinamentos de Jesus, está contrário ao que Jesus deixou, esse é o espírito maligno. Pode repreender que é demônio. Porque quem é de Deus, repete para os outros os ensinamentos de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 20. Jesus reuniu os discípulos no finalzinho do capítulo, no último versículo do capítulo de Mateus, Mateus 28, 20, e disse para eles: ensina-os, para ensinar o povo a guardar as palavras que eu vos tenho dito. Este estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, alguém para te ensinar alguma coisa dizendo ser de Deus, tem que ser o que Jesus disse. Você pode me provar Jesus falando sobre o que você está me ensinando? Ah, não. Então eu repreendo em nome de Jesus, demônio, e não aceito isso para a minha vida. Porque o que vai edificar a minha vida, o que vai alimentar a minha vida, é o que Jesus disse, não o que os outros estão me dizendo. Se esse povo cego que tu vê aí na televisão, dando o seu dinheiro, suor do seu trabalho, para sustentar marginal, pilantra, safado, falso mestre, pegasse a Bíblia para ler e lendo, comparasse o que eles dizem com os ensinamentos de Jesus e veja que vendo que Jesus nunca mandou ninguém fazer o que eles estão mandando o povo fazer, eles teriam que sair para arrumar um emprego e pegar um ônibus para ir trabalhar. Não ia ser sustentado por esse povo cego. Correntes, campanha, rosa ungida, objeto ungido, show da fé. Que palhaçada do diabo, que bando de palhaço, que coisa maligna das trevas. Show é coisa do mundo. No reino do meu Deus tem operações de maravilha. Se tu crer, tu verás a glória de Deus, disse o meu Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. O meu Jesus disse isso. Se tu crer, tu verás a glória de Deus. Isso é maravilha de Deus. Glória a Deus. Show. Show é para palhaço. Show é para circo. Então, se o povo examinasse as Escrituras, João 5,39, não engoliriam que esses falsos mestres estão botando goela abaixo deles.
O povo está preocupado com a oferta do diabo, a mesma oferta que ele ofertou para Jesus, Mateus 4 e Lucas 4. Os reinos desse mundo me foram entregues, e eu dou a quem eu quiser, eu tirarei se prostrado me adorares. O povo está adorando ao diabo, sendo levado por homens chamados de bispos e pastores, por falsas doutrinas e palavras mentirosas. O que Jesus, o meu Jesus, o Jesus que é Espírito, o Jesus da Bíblia, que me mandou crer, guardar, praticar e obedecer palavras, o que o meu Jesus rejeitou, esses homens dizendo que servem a Jesus, aceitam para a sua vida as ofertas do diabo. Os reinos dessa terra me foram entregues. Confere lá, Mateus 4, Lucas 4, a tentação de Jesus. O auge da tentação, no capítulo, quando o diabo requer a adoração de Jesus. Eu te darei tudo, se tu prostrado me adorares. Pastor, mas como essas pessoas estão adorando ao diabo? Sabe como é que eles adoram o diabo? Quando praticam coisas que Jesus nunca mandou fazer. Isso é adoração ao diabo. Ou uma voz ou outra está chegando no teu ouvido. Ou a voz de homens ungidos do Espírito de Deus, ou a voz de homens separados pelo diabo, aprisionados, para te aprisionar com laços. Uma dessas duas vozes vai chegar no teu ouvido. Tu tem que discernir qual é de Deus e qual é do diabo. Eu tenho que botar aí, ó, na peneira, provar se o Espírito vem de Deus. Pega aí, que palavra é essa que você está me dando aí? Tu pode me provar dos ensinamentos de Jesus? Ah, não, mas o pastor mandou, o bispo falou, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. Eu quero para a minha vida o que o pastor da minha alma mandou fazer, e está aqui os ensinamentos dele, Mateus, Marcos, Lucas e João. É isso que eu quero para a minha vida, os mandamentos de Jesus. Porque neles eu sei que eu posso crer com segurança, porque me conduzirão à vida e não à morte. João 10:10, já Jesus disse: o diabo não veio senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e já tenham em abundância. Qual é a palavra que você está ouvindo? Ela está te levando para onde? Para a vida ou para a morte? Você tem que escolher o caminho que você está tomando. O caminho que tu vai entrar é de acordo com a palavra que tu dá ouvido. Guarda essa frase aí. Esconde ela no teu coração. O caminho que eu estou é de acordo com a palavra que eu tenho ouvido para seguir. Por isso, Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, abre comigo. Você que está aí ouvindo e vendo essa mensagem no YouTube, você que está ouvindo a rádio do Rio de Águas Vivas, abre aí Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, olha o que Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos nós, em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é conhecida como a prática constante do pecado. É aquela pessoa que já vive no pecado, pratica o pecado, ela se encontra em iniquidade. E os iníquos não entrarão no reino de Deus. Viu aí como é que vai ter muita surpresa? Ah, mas pastor, estamos numa igreja, aquele irmão profetizou, aquele irmão expulsou o demônio. Provai se os espíritos vêm de Deus. Satanás também
espera se tu não te arrepender para ser restaurado por Deus. Restauração. Tornar a dar formato aquilo que foi deformado, que foi deturpado, que foi deteriorado pelo pecado, pelas palavras pecaminosas e mentirosas que lançaram até a tua vida. Então, que o Espírito de Deus te ensine a ouvir a palavra de Deus, que você discirna o que está chegando ao teu